Bom, o que fazer quando um relacionamento esfria? Eu vou falar do relacionamento aqui de casamento e namoro, mas é claro que a gente sabe que existe também aqueles casais, né, que estão ficando e aí estão naquele fogo e de repente tudo desmorona. Óbvio que são situações completamente diferentes, tá? Então eu quero falar de relacionamento, de namoro e casamento. Bom, primeiro, por que o relacionamento esfria? Né? Por que isso acontece? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, com quanto tempo o relacionamento começa a esfriar, Dani? Bom, eu vou dizer pra vocês que, biologicamente falando, os 2 primeiros anos são os anos da paixão, tá? É quando a gente quer ficar grudado na pessoa, quando a gente quer ficar muito juntinho mesmo da pessoa. Esses 2 primeiros anos, eles são essenciais, mas é claro que, assim, a paixão, ela pode durar mais tempo. É claro que a paixão, ela pode, na verdade, assim, biologicamente falando, ela dura 2 anos, mas óbvio que dentro do relacionamento, de vez em quando, você tem aquele momento que você tá admirando mais a pessoa, que você tá mais atraído pela pessoa, e tem um momento que a gente tá um pouquinho mais em baixa, tá? Isso é super comum. Um relacionamento, ele é assim. Muito difícil que ele fique assim, ó, nessa linha de constância. Até porque quando ela chega nessa linha de constância, fica morno, né? As pessoas não gostam muito. Mas ela geralmente é assim, uma hora tá ótimo, maravilhoso, outra hora tá mais ou menos. Mas nunca desce muito, tá? É aquela coisa de descer um pouquinho. Daqui a pouco tá bom de novo, daqui a pouco desce, daqui a pouco tá normal. E assim por diante. Então a gente tem que pensar nisso, tá? A Carol tá perguntando aqui. Meu ex ainda sente minha falta, o que eu faço? Bom, o ex ainda sente a sua falta, mas você sente falta do ex? Você que terminou esse relacionamento, é bem importante entender como é que foi, né? Se vocês terminaram gostando, se você ainda gosta dele, se você não gosta mais e ele que gosta mais de você. Isso é importante de entender para poder te dar alguma opinião aqui. Enquanto isso, né, vamos falar sobre o relacionamento que esfria. Por que ele esfria? No início tá todo mundo lá, lindo, maravilhoso, querendo ficar junto. E aí quando a gente tá apaixonado, a gente faz de tudo, a gente abre mão de algumas coisas pela pessoa, a gente flexibiliza mais, a gente acaba se adaptando um pouco mais à realidade do outro. E aí que eu vejo que, assim, as pessoas, elas acabam também passando por cima de alguns problemas dentro do relacionamento, passando por cima de alguns defeitinhos, né, que consideram, assim, fáceis de flexibilizar. Então, no início é tudo muito fácil. A gente fala, no início tudo são flores. Só que aí vem a rotina. E rotina, eu não gosto de falar de rotina como algo ruim não, tá? Porque pra mim rotina é liberdade. Se você tem uma rotina saudável da tua vida, da vida dos dois, né? Cada um tem a sua individualidade, vocês têm uma rotina juntos, eu acho maravilhoso. Então, eu não gosto de demonizar aqui a rotina não, tá? Mas, no meio da rotina, existe também uma correria muito grande. Eu vejo que as pessoas, elas estão muito preocupadas com tudo em volta delas, mas quando é para olhar para dentro, a preocupação não é tão grande assim. Quando de repente olhar para o relacionamento, também há uma dificuldade. Por quê? Porque a gente trabalha, porque muitas vezes a gente estuda, a gente tem filho, a gente cuida da casa, a gente faz tantas coisas que a gente fica ali focado em tudo que a gente precisa fazer. E aí a pessoa tá ali do seu lado, você escolheu estar com aquela pessoa, se relacionar, namorar, casar e acabam se adaptando aí a uma rotina, às vezes em conjunto e às vezes também uma rotina separada. E o que eu tenho reparado, tá? Que as pessoas, elas esquecem que um relacionamento, ele é uma conquista diária. Não é uma coisa que assim, você decidiu casar, você foi lá, disse o sim na igreja, ou então disse sim ao namoro, resolveu inclusive até morar juntos. Tem muitos namorados que fazem isso, né? Pra fazer o test drive e tudo mais. E até mesmo quem não mora junto, né? Começa a colocar o outro ali como algo que está ali, mas não faz parte da sua vida.
Muitas vezes a gente acaba colocando tantos afazeres que a gente esquece que precisa de um tempo, né, para o casal. Principalmente assim, casal que tem filho, então, eu vejo que esquecem completamente. É muito importante que tenha pelo menos uma vez na semana você fique ali com o seu parceiro, com sua parceira. É importante essa conexão. Porque quando vocês estão namorando, geralmente vocês se veem, vocês se arrumam um pro outro, vocês vão para um restaurante, vocês vão para uma festa, vocês têm uma vida social juntos. E sempre fica aquela coisinha assim, né, de você ver o seu namorado, sua namorada, de você se arrumar para ele ou para ela. E aí, quando vocês se acostumam com o relacionamento, parece que isso se perde. E aí você acha que você pode ficar completamente à vontade, né, se bobear todo dia lá com um pijamão, né, com aquela roupinha furada, né, todos os dias. Você não se arruma mais para sair com a pessoa, você acha que qualquer coisa tá bom, você não tem mais aquele momento de conexão com a pessoa e a vida vai passando e as coisas normalmente vão esfriando. Porque o tesão, né, eu gosto de falar muito isso porque é importante. O tesão, essa parte sexual, de pele, de encontro, né, ele acontece quando você tem de alguma forma, né, uma admiração pelo outro, né? E essa admiração, ela é um conjunto de coisas. Não é só a pessoa ser uma profissional maravilhosa ou ser um pai incrível, né? É um conjunto disso que faz você ter essa admiração. Porque você quer uma pessoa que te atenda em várias áreas, né? E que principalmente esteja conectado a você. E aí, se você deixa o relacionamento de lado, o que vai acontecer? Se você coloca todas as outras coisas como prioridade, chega um momento que você já se distancia daquela pessoa. Você já não tem mais aquele friozinho na barriga, não tem mais aquela vontade de se arrumar pro outro. E aí você deixa a pessoa ali meio em escanteio. E muitas vezes o que acontece, né? Porque eu vou falar como é que acontece esse ciclo. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui que tô vendo que tem gente falando. Bom, a Carol falou que o ex ainda sente a falta dela e que ela também sente falta. Então, por que vocês não estão juntos? Óbvio, né? A gente não sabe o que aconteceu. Erros podem ter acontecido e, obviamente, são escolhas. Bom, mas aí tem que entender o motivo de término, porque sentir falta só por sentir... Todo mundo sente falta, né? Quando termina, a maioria das pessoas sentem falta, mas tem que entender também por quê. Se você quiser mandar um mini resumo aqui da sua história, não tem problema, tá? Também, se não quiser se expor, a gente se fala depois no direct. A Vanessa botou: acho que os homens se acomodam bastante. As mulheres questionam mais o relacionamento. Olha, isso é uma verdade, Vanessa. Os homens se acomodam bastante, sim. Mas hoje em dia eu vejo que também tem mulheres que se acomodam, né? E claro que a gente está sempre se questionando. E eu acho que os homens acabam também tendo esse questionamento depois de um tempo. É claro que, assim, para eles é muito mais fácil eles manterem aquele relacionamento ali. Às vezes fica morno, eles, né, não veem tanta diferença. Mas aí o que acontece? Se vem alguém de fora que admira, que fala coisas que você já não tá mais acostumada a falar para ele, será que não desperta um desejo? Será que não começa a despertar ali no relacionamento do outro algo que ele não tem dentro do próprio relacionamento? Por que você acha que existe infidelidade masculina e que muitas vezes eles não terminam o relacionamento que eles têm? Eles se acomodam também no relacionamento, mas mantêm uma relação extraconjugal. As mulheres, quando elas se questionam, elas não querem viver muitas vezes um relacionamento extraconjugal. Muitas vezes elas querem simplesmente viver uma nova história, um outro relacionamento. Por quê? Porque elas querem ficar satisfeitas dentro do relacionamento que elas estão. Então,
Pode mandar no direct, Carol. Depois, mas assiste a live pra gente entender um pouquinho aqui o que acontece nos relacionamentos, tá? Assiste, que pode ser que seja muito bom pra você. E aí depois eu entendo um pouco melhor a sua situação. De qualquer forma, o que tem acontecido? Eu não vejo só culpa dos homens, tá? Eu vejo que tanto mulheres quanto homens podem se acomodar no relacionamento, sim. Às vezes a gente acha que o relacionamento já está ganho ali, né? Você conquistou e pronto. Conquistou e pronto. Já tá ganho ali o espaço. E aí você começa a fazer coisas que você normalmente não faria. Você relaxou, já tá ali ok, já tá conquistado, né? O outro também acha que ok, já tá conquistado. Não se esforçam mais em manter ali uma chama acesa, não se esforçam mais em manter ali um relacionamento conectado. E aí, é o que eu falo pra vocês, acaba tendo um distanciamento. Às vezes começa a perder um pouco da admiração, a pessoa pensa assim, caramba, acha que tá conquistado, né? Acha que, ok, acabou, não tem mais que se esforçar no dia a dia. Mas é claro que tem que ter esse esforço. Esse esforço do relacionamento, que eu não gosto de falar a palavra esforço, porque parece que é algo que dá trabalho, que é ruim, e não é isso. Existe uma coisa que a gente tem que fazer, que é cultivar a relação. A relação é como uma planta, que você tem que regar, que você tem que colocar no sol, né, que você tem que adubar. Então, assim, o cuidado que você tem com uma planta, o cuidado que você tem com algo que você gosta na sua vida, você precisa ter com o seu relacionamento também. Então, as pessoas, elas quando se acomodam, elas acabam esquecendo disso, se distanciando, se desconectando, e aí o relacionamento esfria. Quando você vê, parece que não tem muito nexo mais em você estar dentro daquele relacionamento, mas muitas vezes você não se separa porque você tem preguiça, porque você acha que vai dar trabalho conhecer uma outra pessoa, ou porque você, de repente, tem filhos com aquela pessoa e aí acha que, não, eu tenho filhos, então você fica pelos filhos. E a verdade é que, assim, todo relacionamento, ele vai ter algum tipo de problema, algum tipo de desafio. Nenhum relacionamento é perfeito. As pessoas não são perfeitas. A gente precisa entender que, assim, relacionamento também é adaptação. E se você escolheu estar com aquela pessoa, é importante saber que, assim, você precisa cultivar para que aquele amor permaneça, né? Que mesmo que vocês tenham brigas, discussões no dia a dia, porque é super normal, né? Onde a gente tem convivência, a gente vai ter também divergências, né? É super comum isso. Mas se você tiver sabedoria, você vai entender que você pode respeitar, que você pode manter a admiração e que você pode cultivar dia a dia aquela relação. E como é que você mantém uma conexão, mesmo quando você tem filhos, mesmo quando você tem uma casa para cuidar, trabalho para fazer, quando você tem tantas coisas no seu dia a dia, né, que é tão corrido? Primeiro, quando a gente dá importância para alguma coisa na nossa vida, a gente dá prioridade, a gente arruma um tempo. As pessoas têm a mania de falar, não tenho tempo, não tem como, teria que ter uma babá porque eu não tenho ninguém para ficar com os meus filhos e tal. Olha, eu já ouvi de todas as desculpas possíveis e imagináveis, mas acredite, quando você começa uma relação que você tá apaixonado, você arruma um jeito para você encontrar a pessoa. Quando você quer manter uma relação, você arruma um jeito de manter aquela relação. Então, quando a gente quer muito uma coisa, a gente arruma um espaço na nossa agenda e coloca como prioridade. Então, tempo é uma questão, sim, de prioridade. É claro que, assim, se você tem uma dificuldade, não tem uma pessoa que possa ficar com seu filho, com sua filha, para você sair com seu marido ou com seu namorado, enfim, se você não tem esse suporte, existem outras soluções. E eu falo que tem soluções até dentro de casa. Quando os filhos vão dormir, por que não fazer um jantar especial, né, na varanda ou na sala? Alguma coisa que seja só vocês dois. Um momento de cinema, de assistir filme, só vocês dois. A conexão, ela precisa ser feita assim, entre vocês. Não importa onde.
né? Não importa. É claro que se você tiver alguma forma de deixar, de repente, com alguém da família, né, de pelo menos um dia, né, contratar uma pessoa para ficar com seus filhos só naquele momento, se você tiver condições, faça, porque é legal sair, se arrumar para encontrar a pessoa, se maquiar, ou então fazer a barba, né, pro homem, fazer a barba, botar um perfume, botar uma roupa bonita, sabe? Estipulem que esse dia que vocês vão se encontrar seja um dia que vocês vão se arrumar para se ver, seja um dia que vocês vão realmente pensar como se fosse um encontro, né? Como se fosse um primeiro encontro, como se fosse um encontro de namorados. É tão importante fazer isso, essa conexão entre vocês tem que durar uma vida inteira. Ou vocês casam para se separar, ou vocês namoram pensando já no término. Aposto que quem tá namorando já pensa no próximo passo, né? Quando é que vai casar com a pessoa? Quando é que vai ter condições de criar aí uma família? E quem tá casado pensa em que vai ser para sempre. Então, a pessoa que você escolhe para ser seu companheiro, sua companheira, é uma pessoa que vai ficar por muito tempo com você na sua vida. Então, imagina só se você já começa a se distanciar, quando acaba a paixão, já começa aquele processo de distanciamento e você ficar com alguém só porque você está acomodado. Acha que isso é legal? Não é. Então, assim, por mais que a vida seja corrida, por mais que você precise trabalhar, por mais que você precise cuidar dos seus filhos, né? Tudo é uma questão de prioridade. E outra coisa, tá? Ninguém precisa ficar sobrecarregado. Hoje uma relação, ela não pode ser desigual, né? Eu acho que, assim, cada relacionamento tem o seu contrato, tá? Eu não tô aqui pra me meter no relacionamento de ninguém, né? Tem relacionamento que a mulher fica tomando conta dos filhos enquanto o marido trabalha. Tem relacionamento que é o contrário. Hoje tem muita gente nessa configuração nova, tá? Que o homem tá cuidando dos filhos dentro de casa enquanto a mulher trabalha. Tem relacionamento que os dois trabalham, então tudo é dividido. Tem relacionamento que você consegue, né, contratar alguém para terceirizar algumas coisas da sua vida para melhorar, dar aquele alívio e você consiga ter um pouco mais de tempo, tanto com os filhos quanto para vocês. Enfim, tem todo tipo de relação, né? Tem todo tipo de configuração familiar. Mas uma coisa eu posso dizer, tá? Em todas as relações, o cuidado, o carinho com o outro é importante. E ainda falo mais, tá? Uma coisa que eu tenho pego muito isso no consultório. Muitas pessoas que já aconteceu isso, né? De você, de repente, tá lá numa relação, você se distanciou, esfriou, né? Se acomodou e aí passou a tratar a pessoa, né? Não com um tratamento especial, passa a tratar a pessoa de qualquer jeito e tudo mais. E aí vocês têm uma crise e terminam. Imagina que você termina com alguém que você gosta ainda, que a pessoa ainda gosta de você, mas vocês ainda não estão conseguindo ter essa conexão. De repente vocês perderam essa conexão, se esfriaram. E aí uma das partes começa a namorar, encontra uma outra pessoa que dê todo o tratamento especial que você não dá mais. É triste de ver, mas assim, eu já vi relação acabar assim. E aí a pessoa fica, né? Ela tá querendo aquele carinho de volta, tá querendo aquela atenção de volta. E por isso prefere continuar em outro relacionamento e não mais voltar com você. É claro que tem gente que quando é pra ser, eu falo quando é pra ser, né? E aí a pessoa aprende, acaba voltando e acaba realmente esquentando a relação novamente. Mas imagina só, sempre vai ter alguém fora da relação querendo dar todo o amor e carinho, né, que você não tá dando. E isso é por isso que eu falo que é um dos grandes motivos até da infidelidade. Porque às vezes você tá lá na relação, você já tá afastado, tudo já esfriou, de repente vem a crise, e aí no seu dia a dia, no seu trabalho, com seus amigos, você tem lá um encontro com alguém que te olha, tem um olhar pra você que é um olhar especial. Você passa a ser vista novamente,
você começa a sentir aquele fogo novamente, aquele friozinho na barriga. Você não fica pensando na hora, caramba, eu podia estar em outra relação. Não quero mais ficar nessa relação dessa forma. Não aguento mais. E aí você tem a opção de terminar seu relacionamento para viver uma nova história. E eu falo pra você, será que essa nova história também não vai acabar da mesma forma que o seu relacionamento atual? Então, ao invés de a gente ficar trocando de relação, vamos aprender a lidar com o parceiro, com a nossa parceira e fazer com que a relação realmente dure e seja boa. Então, assim, essa troca, né, ela é muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, ao invés de a gente ficar trocando o tempo todo de relacionamento porque esfriou, por que não fazer essas técnicas que são tão bacanas, né, e que funcionam tanto? Outra coisa que eu gosto de dar dica é sempre que você sentir que o relacionamento está esfriando, que vocês estão se distanciando, passe toda vez que você chegar em casa a dar um beijo na boca, né, do seu namorado, do seu marido. Eu tô falando aqui para mulheres que estão aqui na live, mas para os homens também, tá? Porque vocês, homens, não chegam, sempre que vocês chegarem em casa, dão lá um beijo na boca da sua mulher, da sua namorada? E façam isso todos os dias. Porque quando a gente beija, né, e principalmente se for de língua, todos os dias a gente gera uma conexão maior, a gente gera um entrosamento maior, a gente fica com a libido mais alta, a gente tem vontade de estar mais perto da pessoa, a gente não fica tão motivado a brigar por bobagem. É outra técnica que funciona bastante. Então, começa a falar, abraçar, beijar. Você vai ver que vai ter uma reciprocidade, né? Se a pessoa gosta de você, ela vai amar essa sua atitude. Por que você não chega pra pessoa e fala assim, olha, vamos fazer um combinado? Toda semana a gente precisa de um tempo pra gente. Se for casal de namorados que não tem filhos, aí fica muito mais fácil de fazer. Na verdade, não seria toda semana, né? Poderia ser mais vezes, inclusive. Vamos fazer mais programas de casal? Porque eu vejo que no namoro, muitas vezes a gente começa a colocar os nossos amigos junto, né? Da nossa vida social. E aí acaba saindo só você, o namorado, com os amigos, né? Então, pra quem tem esse problema, né? Esse distanciamento no namoro, é importante ter esse momento só de vocês dois. De vocês saírem pra jantar, de vocês saírem pra ir ao cinema, ou de vocês simplesmente sair pra uma festa pra dançar, ou só vocês dois, né? Ou assistir um Netflix em casa mesmo, mas que vocês estejam conectados, abraçados, né? E com esse entrosamento. Pra quem é casado, vale a pena, uma vez na semana, tá? Ai, Dani, é muito difícil fazer uma vez na semana. Tem casal que eu atendo que eu falo, faz de 15 em 15 dias. Não tem problema, mas faça. Porque a partir do momento que você para conversar com o seu companheiro, com a sua companheira, você tem aquela conexão muito maior. Você vai falar ali, vai ficar falando o tempo todo de filho e de assuntos da casa? Não. Vocês podem até falar, porque a vida de vocês passa sim pelos filhos que vocês têm. Mas falem de vocês. Falem da vida de vocês. Da experiência que vocês estão tendo, dos desafios, dos planos que vocês gostariam de ter juntos. Eu tenho certeza que quanto mais conexão vocês tiverem, mais planos vocês vão fazer juntos. Então, quando você sentir que isso está acontecendo, comece a averiguar o que está acontecendo. Será que sou eu que estou fazendo alguma coisa que não tá legal? Será que é o outro? Só que como eu tô aqui para ajudar vocês, a gente tem que descobrir o que tá acontecendo com a gente, né? Depois que a gente descobre o que tá acontecendo com a gente toma uma atitude e faz com que o outro reaja à nossa atitude. E a reação pode ser maravilhosa. Então, assim, não espere, não cobre que o outro faça por você, que o outro venha até você. Não cobre que o outro tenha proatividade, se você pode ter essa iniciativa. Então tenha você a iniciativa. Proponha você esse encontro semanal. Proponha você esse encontro só vocês dois, se vocês forem namorados.
né? Então, a partir do momento que vocês têm esse equilíbrio na relação, não deixam, né, com que as coisas urgentes da vida ultrapassem essa vontade de vocês estarem juntos e de ficarem mais conectados, eu tenho certeza que a relação de vocês vai durar bastante. Porque se um casal, duas pessoas que se amam, que se gostam, né, querem ficar juntas, por que não manter essa chama acesa? Por que não se arrumar para o seu parceiro? Por que você precisa ficar com aquele pijamão, aquela roupa furada dentro de casa, achando que tá tudo bem, tudo normal? Gente, enquanto você tá de pijamão todo furado dentro de casa, que tudo bem de vez em quando você ficar, né, com um pijamão, não tem problema, mas assim, tem outra lá fora, toda arrumada, linda e cheirosa, que pode encontrar com ele no elevador. A mesma coisa eu falo o contrário, tá? Principalmente os homens. Os homens adoram andar assim, de qualquer jeito, né? Mulambentos. Então, assim, a mesma coisa eu falo pros homens. Por que não se arrumar pra sua mulher, colocar um perfume, fazer a barba, né? Ficar realmente bonitinho pra ela, sabe? É a mesma coisa eu falo, enquanto tem um cara com a camisa furada, né, de qualquer jeito em casa, também tem lá o cara cheiroso saindo, que pode encontrar no elevador. E o que a gente faz quando é o outro que está assim? Quando o outro está acomodado, é isso? Porque assim, se eu falo que assim, tudo tem que partir da gente. Se a gente começa a ter atitude diferente, a gente começa a se arrumar, se a gente começa a propor coisas, né? E a gente toma essa atitude, o outro acaba percebendo. O outro acaba percebendo e querendo fazer também, querendo acompanhar, porque senão vai perder. A conclusão é que vocês têm que se cuidar, têm que olhar, têm que tomar a iniciativa vocês, direcionar, se comunicar e dizer o que vocês querem. Se mesmo assim não funcionar, eu vou dizer, não vai mudar. E aí vocês precisam tomar uma atitude, mesmo que seja sair da relação. Porque ninguém tem que ficar numa relação que não tá boa, tá bom? Simplesmente curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês virem aqui no Instagram, um beijo, eu agradeço demais a participação de vocês. E eu espero que dê tudo certo dentro do relacionamento de vocês, tá bom? Um beijo.